Literatos TV de hoje nós vamos falar de um escritor recluso. O rei dos reclusos, Thomas Pynchon. Para os amantes da boa literatura, Inherent Vice certamente é o filme mais esperado do ano. Mas, peraí, antes é melhor falarmos do autor do romance que deu origem ao filme. De todos os escritores norte-americanos em atividade, nenhum parece ser mais original do que Thomas Pynchon. Não apenas pelos romances que publicou até o momento, mas pela forma como evita a imprensa para construir em torno de si uma mitologia de reclusão. Nunca concedeu entrevistas, nem mesmo por escrito, e pouquíssimas são as fotos do seu rosto que circulam na internet. No mundo em que muitos vendem a alma para estar na mídia, Pynchon faz o contrário e acaba cercado de holofotes e atenção. Num lance cômico e incompreensível como os personagens dos seus livros, sua ausência é que acaba roubando a cena. É claro que tamanho apego à privacidade despertaria os comentários mais alucinados. Chegou-se a cogitar que Pynchon era ninguém menos que Salinger, autor do emblemático O Apanhador no Campo de Centeio. O boato que surgiu a seguir alçou-se à condição de teoria da conspiração. Do mesmo modo que muita gente acredita que Elvis não morreu, há quem garanta que Jim Morrison, vocalista do The Doors, também haveria encenado a própria morte. Jim Morrison, óbvio, seria Thomas Pynchon, e é por isso que seus romances estariam repletos de mensagens cifradas que pretendem guiar os leitores para a luz. É claro que nada disso pode ser levado a sério. Sabe-se que Pynchon vive em Manhattan com a esposa e o filho adolescente, que inclusive possui um perfil no Facebook. Em 2002, os irmãos Fosco e Donatello Dubini lançaram o documentário A Journey into the Mind of Pi. Em vez de esclarecer os mistérios que contornam a vida de Pynchon, o documentário dá um jeito de aprofundá-los ainda mais. Não por acaso, a trilha sonora é composta pela banda The Residents, um grupo que também se caracteriza pelo anonimato dos seus integrantes. Ao que tudo indica, Pynchon gosta de brincar com sua imagem de recluso. Em 2004, aceitou dublar a própria voz em 2 episódios do seriado Os Simpsons, para os quais foi desenhado com um saco de pão na cabeça. Anos depois, ao lançar o romance Inherent Vice, fez a narração de um curioso book trailer lançado na internet. Agora, Inherent Vice será lançado nos cinemas, com direção de Paul Thomas Anderson, o mesmo de Magnolia e O Mestre. Definido como uma história policial psicodélica que se passa na Los Angeles dos anos 70, possui elenco de peso e promete trazer uma trilha sonora de arrasar. Para variar, já se espalhou na internet um novo boato, que Pynchon aparece rapidamente numa das cenas do trailer. Pelo sim, pelo não, é a primeira vez que uma obra do autor é adaptada para o cinema. Um lembrete antes de terminar. O texto de Pynchon não é fácil de ser compreendido, mas merece toda atenção. O escritor não faz apenas romances pós-modernos. O escritor é, ele próprio, o mais lisérgico e pós-moderno de todos os romances. O único livro citado na matéria foi Vício Inerente, mas o Thomas Pynchon ele tem muitos outros livros, né, Michael? Muitos outros. Nós vamos aproveitar a oportunidade para mostrar todos os livros do Pynchon publicados no Brasil. Afinal de contas, né, praticamente toda a obra dele foi lançada entre nós. O primeiro livro do Pynchon, que saiu nos Estados Unidos, mais tarde aqui, é V. Foi o romance de estreia, o romance de chegada do Pynchon, e ele já foi alçado, né, à categoria de grande escritor americano já nos anos 60, né, logo de saída. O segundo livro dele é um livro um pouco diferente, né, em relação a toda a obra dele, porque é um livro fininho, que é o Leilão do Lote 49, também uma obra marcada pelo estilo do Pynchon, né? Exato. E que já deu essa sequência aí na... Se você não leu nada do Pynchon ainda, né? Nós recomendamos que você comece por este livro. Não só por causa do tamanho do livro, mas porque ele é um livro mais acessível. A obra do Pynchon é uma obra difícil, como foi dito na matéria, né? Mas vale a pena entrar nesse universo. Essa aí pode ser a porta de entrada.
É uma obra difícil porque ela é um pouco labiríntica, assim, né? Muito cheia de referências, principalmente a cultura pop americana, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco distanciado disso, mas quem pega ele para ler também tem facilidade. Também. Assim. Bom, o terceiro livro, e certamente, né, o Pynchon vai ser lembrado por este livro aqui, é o Arco-Íris da Gravidade, de 1973. Você pode perceber que é um livro grande, né? Ele é um livro que tem uma ambição narrativa muito semelhante ao Ulisses, do James Joyce. Esse aqui, certamente, né, repetindo, é o grande livro do Thomas Pynchon. Aqui tem um outro livro assim diferente na obra do Pynchon, né, que é o Slow Learner, que é um livro de contos do Pynchon, que ele escreveu na juventude. Então, no intervalo de tempo aí entre um romance e outro, ele foi lá, revisitou esses textos, né, grampeou tudo e publicou. Não tem tradução no Brasil ainda, né? Slow Learner. E provavelmente nem vai ter, né? A gente não sabe, né? Bom, entre o Arco-Íris da Gravidade e este livro aqui, Vineland, né? O Pynchon ficou 17 anos sem publicar nada, com exceção do livro de contos, né? Depois ele volta, né, com Vineland, que também é um livro mais acessível. Ele é muito semelhante ao Leilão do Lote 49. Também é um livro de entrada no universo do Thomas Pynchon. O livro seguinte dele foi esse romance histórico, Mason e Dixon, que apesar de ser um romance histórico, mas tem uma linguagem, né, mais contemporânea, digamos assim, e não é um romance histórico convencional, né, um romance histórico do Pynchon. Do Pynchon, é cheio de loucuras, né, cachorro que fala, tem umas coisas bem malucas, né, nesse livro aí. Bom, ele também publicou em 2009 este livro aqui, né, O Vício Inerente, que é o livro, né, que agora vai chegar aos cinemas, né, e é o primeiro livro do Thomas Pynchon que vai para o cinema, portanto a expectativa é grande. E o último livro que a gente vai mostrar aqui é Contra o Dia, né, um calhamaço aí de quase 1.100 páginas, que também é um livro bastante importante dentro da obra dele, né, e que com certeza para quem entrou talvez por uma das portas menores, depois vai querer com certeza ler esse livro. Que é uma maratona de referências e de resistência. Ô Vilton, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esses livros todos aí, vamos colocar tudo. Ao todo são 2, 4, 6, 8 livros. E tem um outro romance do Pynchon, né, Bleeding Edge, que ainda não foi lançado em português, mas certamente deve estar chegando ao mercado brasileiro. Nós fizemos uma rápida operação matemática e nós chegamos aqui a um resultado interessante, né? Todos os livros do Pynchon juntos somam 4.970 páginas, né? Bom, página pra caramba, hein? Se você considerar o número de livros, o número de títulos, ele é um escritor que em 51 anos de carreira publicou pouco. Agora, se você considerar o número de páginas e você pegar as 4.970 páginas e dividir, por exemplo, por 140 páginas, que é mais ou menos o número de páginas que a maioria dos escritores publica, desses romancinhos que são publicados aí, vocês vão ter um total de 35 romances e meio. Aí a coisa muda de figura. E o Top 5 de hoje vai ser sobre escritores reclusos, né, Michael? Exato, né? O Thomas Pynchon, obviamente, ele não vai entrar, porque ele é o rei dos escritores reclusos. Ele é o rei, né? Mas existem outros escritores que também não gostam de aparecer, não gostam de tirar fotografia, nunca dão entrevistas, às vezes nem mesmo por escrito. E nós elencamos aí 5 escritores. Agora, importante, hein? Os escritores que nós vamos citar, nós não estamos citando pela qualidade da obra. Não é nada disso. Nós estamos citando pelo grau de curiosidade, né? Exatamente. Dessa situação do cara não aparecer. Pela reclusão, né? Quer dizer, a nossa enumeração vai ser do recluso mais ou menos até o máximo de reclusão possível. Então qual que é o número 5 dessa nossa lista do Top 5? O número 5 da lista é um escritor argentino, um cara chamado Argentino, é. Mas para ver que nós não temos preconceito, né? Entrou pelas cotas aqui, né? No Top 5. É o cara chamado J.P. Zouei.
É um pseudônimo, obviamente, né? Esse nome, Zui, te lembra alguma coisa? Eu já ouvi assim na obra do Salinger. Exatamente, ele já está fazendo referência a um outro escritor recluso. Até o momento esse cara publicou apenas 2 livros, um livro de contos e um romance. Nós ainda não estamos aqui para avaliar a qualidade, para julgar, mas estamos citando, quer dizer, esse cara ele veio para o mercado, né, da literatura com a ideia de ser recluso. Isso está claro pelo próprio pseudônimo do cara. Eu não sei, isso me parece um pouco golpe de marketing, mas vamos ver para frente o que vai acontecer. Vamos esperar, né, para ver se ele dá sequência aí nessa ideia. Vamos lá. Número 4. Quem vai ser? Rubem Fonseca, grande Rubem Fonseca, né? Que, assim, tem imagens dele, tem fotos dele, mas ele sempre não gosta muito de dar entrevista, não aparece muito na mídia brasileira, apesar que nos últimos tempos ele apareceu nos vídeos do YouTube. Deu as caras. Deu as caras, uma inauguração, falou bastante. Ele é muito engraçado, né? Então acaba se tornando curioso o fato dele não aparecer, porque quando tu vê uma palestra dele, alguma coisa assim, tu dá muita risada, ele é um ótimo orador. Né? Exato, ele sabe falar em público. Bom, por isso que ele está no 4º e não no 1º, né? Porque ele já começou a aparecer. Deu as caras. Já deu as caras, né? E qual que é o número 3 da nossa lista? Número 3, um escritor muito interessante chamado Radwan Nassar. Apesar desse nome, ele é um escritor brasileiro, fez grande sucesso nos anos 70 com 2 romances, né? Primeiro um livro chamado Lavoura Arcaica, depois Um Copo de Cólera. Ele não só fez sucesso de crítica, como também fez sucesso de público. O que é curioso, porque é um escritor de linguagem. Exato, exato. Os livros não são assim muito acessíveis, né? Mas enfim, e o cara de repente ele resolveu parar de escrever, né? Ele se mudou para o interior, ele comprou um sítio que depois se transformou numa fazenda. Eu acho que foi uma ironia, o primeiro livro do cara se chamar Lavoura Arcaica, e daí ele desistir de tudo, isso, uma fazenda. E ele aparentemente abandonou totalmente, né, a literatura, né? Então vale pela reclusão também. Número 2 da nossa lista. Salinger, né, o famoso autor do Apanhador do Campo de Centeio, que também, né, publicou o Apanhador, publicou um livro de contos, e depois simplesmente desapareceu, né, ficou recluso. Recentemente saiu um documentário sobre o Salinger, sobre o que ele teria feito durante esse tempo. Inclusive esse documentário divulga que vão ser lançados mais 5 livros que o Salinger escreveu durante esse tempo. Mas ele também, assim, no começo parecia que ele queria uma publicidade ao redor dele, e daí parece que quando ele conseguiu, ele resolveu, né, desaparecer. Debandou. Debandou, o que é curioso, né? Finalmente o número 1 da nossa lista, Maicon. Brasileiro? Brasileiro, porque este realmente é um escritor recluso com R maiúsculo, recluso de verdade. Que é, claro, né, ninguém mais, ninguém menos que o vampiro de Curitiba, Dalton Trevisan, né? Um grande escritor, um grande contista. O Dalton Trevisan, ele escreve muito. Aliás, essa é uma característica, né, dos escritores reclusos. Como eles não perdem tempo dando entrevista e participando, não tem desvio de atenção, né? Participando de feira de livro e de eventos sociais, né? Eles têm muito tempo para escrever. Então o Dalton, ele escreve muito, ele publica muito e ele simplesmente não aparece. Então o número 1 do nosso top 5 para Dalton Trevisan. Provavelmente nós esquecemos de algum dos escritores reclusos aí nessa lista que a gente fez hoje. E se você quiser enviar alguma sugestão ou lembrar de outro escritor, envie por e-mail que você está vendo aí embaixo da tela. E esse foi o nosso Top 5 de hoje.